Alô, boa tarde amigos, boa tarde companheiros. Aqui é o Michel do canal Desperta Tu Que Dormes. Hoje eu vou falar aqui sobre o zoroastrismo, se tem alguma coisa a ver com o cristianismo, se é um plágio, eu não sei. Estou pesquisando, quem puder escrever alguma coisa no meu canal, algum alerta, se tem algum fundamento, isso pode escrever aí, que eu vou analisar alguns sites aqui sobre isso, se o cristianismo mesmo aí ele é um plágio, né? Se ele está vindo de outra religião já antiga. Vou analisar isso aqui hoje, viu, meus companheiros? Vou dar uma olhada aqui nesse site aqui, esse blog, o Luminador. Falar sobre o Zoroastro e o zoroastrismo. Zoroastro foi um antigo profeta do Irã, personagem histórico afirmado por toda a antiguidade clássica. Viveu provavelmente entre o século 6 e o século 7 antes do Cristo. A significação do seu nome é variadíssima. O nome grego Zoroastro vem do persa Zaratustra. A palavra está que tem vários significados, como amigo do fogo, banhado de ouro, prata derretida, glória dourada, estrela de ouro, etc. Ele também é chamado de Zaratustra, Spitama ou somente Spitama. O título Spitama é designação da família cujo nome é oriundo de um ancestral do profeta, uma figura heróica do clã. Uma figura do clã, né? Muito se tem escrito sobre o Zoroastro, e há quem duvide da sua existência, mas os gotas, que constituem os documentos mais antigos e oficiais, apresentam traços tão vivos a respeito dele que não é lícito considerá-lo um mito, embora seja cercado de fatos legendários. Sua existência é inegável no meio histórico. Eu não vou ler todo esse site, deixar o site embaixo do vídeo para as pessoas analisarem, pesquisar. Vou ler só uns pontos principais que eu achei aqui importante. Toda a biografia legendária do profeta encontra-se no Zerdusht Namer, outro livro do Avesta. Afirma-se que o profeta morreu aos 77 anos, assassinado por um sacerdote da velha religião, segundo alguns, massacrado juntamente com os sacerdotes do templo, enquanto estava perante o altar do fogo, enquanto fazia um ritual Aru Mazda. Outra parte importante que eu achei aqui também: é quase certo que Zoroastro é oriundo de uma região que ficava ao ocidente do Irã, ou pelo menos na parte mais ocidental, junto do lago Urmia. Isto é, de uma região irânica mais próxima dos povos semitas. Se não é, como alguns já pensam, oriundo de um país semítico, isto estaria nas linhas da sua doutrina monoteísta, pois os profetas hebreus pregavam juntamente na época em que se supõe que viveu Zoroastro. E interessante
Interessante observar que há uma tradição muçulmana que o considera discípulo de Jeremias, que viveu no século 6 a.C., sendo portanto contemporâneo deste profeta. Interessante isso aqui. Eu vou até ler uma parte aqui do livro de Isaías, que muitos dizem que Isaías está profetizando para o Messias e tal, do Salvador, ou Jesus, né? E pelo jeito aí a gente vê assim, analisando, algumas afirmações dizem que esse cristianismo aí é um plágio de outras religiões pagãs, né? Eu vou ver aqui o livro de Isaías, a época que foi feito, que ele começou. Eu tô lendo a Bíblia de linguagem de hoje, nova linguagem de hoje. Nova linguagem de hoje. Isaías é um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Anunciou as suas mensagens ao povo do reino de Judá e aos moradores da cidade de Jerusalém entre 742 e 687 a.C., né? Bem próximo aí do nosso colega aí zoroastrismo, né? Interessante. Até que eles afirmam aqui, né, que ele pois os profetas hebreus pregavam juntamente na época em que se supõe que viveu Zoroastro, né? Interessante, se supõe, né? É claro. E vou ler outra parte aqui que eu achei interessante. Quem quiser depois ler todo. Segundo a doutrina zoroastra, no fim dos tempos virá o Saoshyant, isto é, o Salvador, o Messias. Ele nascerá da jovem Eradatredri, a qual será fecundada e o dará à luz no fim dos séculos. Segundo a lenda, Saoshyant virá do Oriente, coroando com 12 estrelas, e que acompanharão na batalha contra o mal. Os mortos serão ressuscitados e se reunirão com suas famílias por toda a terra. Então o Saoshyant sacrificará o boi Nadaios e com sua gordura misturada com a oma, planta sagrada, será preparada a ambrósia, que será oferecida a todos os homens como alimento da imortalidade. Travar-se-á última batalha entre os as milícias celestes e as infernais. O inferno será purificado, os montes serão aplainados e o mundo se tornará um paraíso. Que coisa boa, hein? Isso nos faz lembrar o próprio Jesus e seus 12 apóstolos que pregavam a boa nova. Também temos a imagem da última ceia, está tendo um sentido literal para a crença católica, onde o pão e o vinho oferecidos, instituídos por Jesus, são o portal para a salvação, ou seja, a derrota da morte, a imortalidade. Também temos a imagem da metáfora dita por João Batista, que com a vinda do Messias as montanhas seriam aplainadas. Está clara a influência do zoroastrismo tanto no judaísmo quanto no cristianismo, onde os traços e ensinamentos desta religião não abraânica se confunde
com as crenças da Torá e os evangelhos. Mais do que uma religião, o zoroastrismo é uma filosofia de vida que permanece viva até os dias de hoje, e junto com a religião, as ideias e reflexões do seu fundador Zoroastro, o profeta Ahura Mazda. Pois bem, eu li só um trecho desse site aqui, o Iluminador, para ver que é um pouco parecido algumas coisas com o cristianismo, né? Negócio de bem, o mal e tal. E eu vou deixar também esse site aqui um site da maçonaria, né, portuguesa, que também fala sobre o zoroastrismo, ó. No decorrer do final do século VII, no início do século VI a.C., Zoroastro reformou a religião que os antigos iranianos tinham herdado de seus antepassados indo-irânios há cerca de 1500 antes do Mashiach, né? Como quem queira, né? Aí eu vou deixar esse site, o link aí para quem quiser ler. Aqui tem as bibliografias, as obras que as pessoas pesquisaram aqui no site da maçonaria portuguesa, né? Aí fala aqui os grandes livros misteriosos, Zoroastre, Ordem do Grau na Terra, a Doutrina Secreta, Grande Dicionário da Maçonaria, Simbologia, o Livro de Ouro da Mitologia. Então tá aqui para quem quiser pesquisar. Esse outro site também interessante, tem a bibliografia aí. E vou ler um comentário de um camarada, de um colega aqui, que eu pesquisando achei aqui no Yahoo, falando sobre isso também. O judaísmo copiou o monoteísmo do zoroastrismo persa. O zoroastrismo é uma religião monoteísta fundada na antiga Pérsia pelo profeta Zaratustra, a quem os gregos chamavam de Zoroastro, e considerado como a primeira manifestação de um monoteísmo ético. O primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, já se baseia na hipótese de os judeus admitirem a existência de outros deuses, mas que deveriam cultuar apenas Jeová. O primeiro livro do Antigo Testamento que afirma a existência de um único Deus é o livro de Isaías, mas aí mora a questão. O livro de Isaías foi escrito antes e depois do cativeiro por duas pessoas. Há uma versão que afirma que foram três os que escreveram. O primeiro é chamado Proto-Isaías, o segundo é chamado Deutero-Isaías e o terceiro seria Trito-Isaías. Todo mundo sabe que depois dos babilônios, os judeus ficaram submetidos aos persas no cativeiro, e daí não é difícil ver de onde os judeus copiaram a ideia. Lembrando que a maioria dos livros antigos do Antigo Testamento foram compilados depois do cativeiro e passam uma visão errada e de que os antigos profetas afirmavam que o que aconteceu com o povo judeu no cativeiro era um castigo da descendência da antiga austeridade da religião judaica, quando na verdade tal severidade nunca existiu. Qualquer pessoa esclarecida no assunto religião sabe que a tese do que o judaísmo foi a primeira religião monoteísta no mundo é falsa, afirma o físico aqui, né, que faz o comentário no Yahoo. Aí tem um outro camaradinho que comentou aqui, um colega, Edson Hakim, que está com a bandeira do Irã, né? Eu creio que deve ser de descendência iraniana, não sei. Vou ler aqui o que ele comentou. Sim, muitas divindades persas foram copiadas
pelo judaísmo e cristianismo. Até o seu principal herói foi copiado, Esfandia. Aqueles, o herói grego, e é uma cópia, ou será o contrário? Temos a Mitra também. Mitra também era de origem persa. A Eucaristia cristã da Santa Ceia foi plagiada também do mitraísmo. Tá aí, meus camaradas, eu vou deixar esse link aqui também. Eu também não sou dono da verdade, só estou analisando. Quem puder esclarecer um pouco mais sobre isso, deixa algum comentário aí no meu canal. E por último, deixar um vídeo aqui que fala sobre o Império Persa. Parece que fala sobre isso aí, ó. Sobre o inferno, ele ensinou céu, as pessoas a pensar e ver o mundo de tudo uma maneira mais, nova. tá entendendo? Para Eu vou ele, deixar não esse havia link muitos embaixo deuses, também mas do apenas vídeo. uma força É um única, vídeo ilustrativo, maravilhosa e rápido, acho que é criativa. 11 E essa minutos, força era duas chamada partes. Ahura Mazda. Quem quiser ver, Zaratustra ensinou tá que aí o sol também. reina com a sua luz. Pois eu vou lá, meus companheiros. Um abraço aí, até a próxima.